Naquela manhã, o Rio de Janeiro acordou com um silêncio estranho. Um silêncio pesado, que antecede o barulho dos helicópteros, dos tiros e das sirenes. Era mais um dia que começava igual a tantos outros, mas terminaria marcado por uma cena que ninguém esquece. Você já parou para pensar em como a rotina de uma comunidade pode mudar em questão de minutos? Um som no céu, uma tropa subindo o morro, e de repente, o caos. Foi assim que começou a operação policial que muitos chamaram de a mais violenta dos últimos tempos. Helicópteros sobrevoando, blindados cercando as entradas e, dentro das casas, famílias inteiras se escondendo atrás de paredes finas, rezando para não serem atingidas. Era para ser uma operação de combate ao tráfico, mas o que se viu nas horas seguintes foi algo que dividiu o país. De um lado, a polícia dizia que era uma ação necessária. Do outro, moradores falavam em massacre. E no meio disso tudo, vidas perdidas, histórias que nunca mais seriam contadas. O sol mal tinha nascido quando as primeiras imagens começaram a circular nas redes sociais. Homens deitados no chão, mãos na cabeça, enquanto policiais fortemente armados os cercavam. O clima era de guerra, gritos, correria e aquele som seco dos disparos ecoando por vielas estreitas. E eu te pergunto, até que ponto isso ainda é segurança pública? Até onde vai o limite entre justiça e crueldade? Quem vive dentro dessas comunidades sabe, não é de hoje que a paz parece um privilégio. Cada operação deixa cicatrizes, não só nas paredes crivadas de balas, mas nas pessoas. Mães que perdem filhos, crianças que crescem com medo de olhar pela janela e uma população que já nem sabe mais se deve confiar ou se esconder. E enquanto as autoridades davam entrevistas dizendo que a missão foi um sucesso, nas redes, as imagens contavam outra história. Corpos estendidos no chão, pessoas gritando por socorro e um desespero que nenhuma nota oficial consegue justificar. A cada atualização, o número de mortos aumentava e, com ele, aumentava também a revolta. Quem estava lá descrevia cenas que pareciam de guerra. Eles entraram atirando, disse uma moradora. Não dava para saber quem era bandido e quem era inocente. Mas será que alguém ainda quer ouvir essas vozes? Ou é mais fácil fechar os olhos e fingir que tudo isso é normal? Porque, no fim, quem morre não aparece na capa do jornal como o herói. Quem chora não é ouvido nas coletivas. E quem sobrevive carrega o peso de lembrar. As investigações começaram. O Ministério Público cobrou explicações. E a pergunta que ecoava em todo o país era uma só. Isso foi uma operação policial ou um massacre? E é aí que a história começa a ficar ainda mais pesada. Testemunhas começaram a surgir. Relatos de execuções, de tiros a queima-roupa, de pessoas que teriam sido presas vivas e encontradas mortas horas depois. A polícia negava, claro, dizia que tudo foi dentro da lei. Mas os números não mentem. Foram mais de dezenas de mortos em poucas horas. Nenhum policial ferido. Como é possível um confronto onde só um lado sangra? Nos dias seguintes, o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão viraram cenário de luto. Ruas vazias, comércios fechados e o som dos helicópteros ainda ecoando no ar. O cheiro de pólvora ainda estava ali, misturado com o medo e com as lágrimas de quem tentava entender o que aconteceu. As escolas continuaram fechadas. Crianças sem aula, mães com o coração apertado e pais que não conseguiam sair para trabalhar. E, mesmo assim, a vida precisava continuar. Mas como seguir depois de ver o próprio bairro transformado em campo de batalha? Os relatos dos moradores começaram a tomar conta da internet. Vídeos amadores mostravam corpos sendo carregados em carrinhos de mão, pessoas desesperadas procurando familiares e ambulâncias que demoravam a chegar. Um vídeo em especial viralizou. Mostrava um grupo de moradores descendo o morro com lenços brancos improvisados como bandeiras de paz, pedindo para parar os tiros. Mas os tiros não pararam.
E enquanto isso, as autoridades davam entrevistas frias, cheias de números e justificativas. Foi uma operação necessária. Agimos baseados em inteligência. Todos os mortos eram criminosos. Mas quem viveu aquilo sabia. A realidade era muito mais complexa que uma coletiva de imprensa. E eu te pergunto, quando o Estado entra atirando e sai deixando 100 corpos no chão, quem é que venceu de verdade? De acordo com os relatórios oficiais, 98 pessoas morreram naquela operação. 4 delas eram policiais. As outras, segundo a polícia, eram criminosos. Mas e os 3 moradores baleados dentro de casa? E os corpos encontrados na mata, recolhidos pelos próprios moradores porque o rabecão não deu conta? Quem eram eles? Na Praça São Lucas, mães se amontoavam tentando identificar seus filhos. Muitos corpos estavam desfigurados, inchados, irreconhecíveis. E cada lençol que era levantado trazia um grito, um desespero, uma vida interrompida. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Se a polícia entra para combater o crime, mas sai deixando o povo com medo de abrir a janela, isso é combate ou consequência? Especialistas em segurança pública começaram a se manifestar. Diziam que o Rio repete o mesmo erro há décadas. Troca inteligência por força, estratégia por sangue. E o resultado é sempre o mesmo. Mais mães de luto, mais crianças traumatizadas e mais um capítulo de dor que se repete. E o pior, amanhã pode acontecer de novo. No meio desse cenário, há histórias que não ganharam destaque, como a de um homem de 42 anos que saiu de casa para buscar água e nunca mais voltou. Ou a de um jovem de 19 anos que voltava do trabalho quando foi atingido. E a de uma mulher que morreu dentro da própria casa, tentando proteger o filho pequeno. Essas pessoas não tinham fuzil, não estavam em confronto, não faziam parte de facção. Mas acabaram no meio do fogo cruzado, vítimas de uma guerra que nunca foi delas. E aí é que a gente precisa parar e pensar. Até quando a gente vai normalizar a morte de inocentes? Até quando o medo vai ser rotina nas favelas? Porque se a polícia tem o dever de proteger, o que aconteceu ali foi o oposto disso. Foi um retrato do quanto o sistema falhou. E o mais triste é que para quem mora nesses lugares, isso já nem é mais novidade. O susto é só quando a operação acontece no bairro do outro. Dias depois, o repórter Américo Silva voltou ao local e disse ao vivo: os moradores estão tentando retomar a rotina, mas o clima é de luto, de revolta e de medo. O som dos tiros pode ter parado, mas o trauma vai demorar para passar. E essa frase ficou na cabeça de muita gente, porque no fundo ela resume tudo. Quando o Estado entra com um fuzil em punho e sai deixando o silêncio da dor, quem é que ainda acredita em segurança? E aí eu te pergunto de novo, isso foi uma operação policial ou um massacre? Você até pode concordar que o crime precisa ser combatido, e é verdade, mas o preço disso não pode ser a morte de quem não tinha nada a ver com o confronto. O preço disso não pode ser a vida de quem só queria chegar em casa. A verdade é que o Rio de Janeiro sangrou de novo, e dessa vez com uma ferida ainda mais profunda. Mas o que dói mais é saber que amanhã talvez ninguém mais fale sobre isso. As notícias mudam, os números viram estatística, e só quem ficou é que lembra. Mas eu espero que você que está assistindo agora não esqueça, porque o silêncio também mata. E é só quando a gente fala, quando a gente cobra, quando a gente compartilha, que algo pode mudar. Então, comenta aqui, o que você acha dessa operação? Foi justiça ou foi massacre? E se você quer continuar acompanhando histórias reais, contadas sem filtro, com emoção e verdade, já se inscreve aqui no canal. Eu deixei na descrição o link de outros vídeos que você vai gostar. E lembra, a verdade pode até demorar, mas ela sempre aparece.